estudantes do segundo ano e das turmas de alfabetização. Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que já conversamos aqui, que são as mudanças e permanências na cidade de Recife. Então a gente vai fazer uma espécie de revisão para vocês relembrarem um pouquinho sobre essas mudanças e essas permanências. Mas antes de a gente começar, quero lembrar que essa aula está sendo transmitida, e traduzida para a língua brasileira de sinais. Nós estamos aqui com a intérprete Késia. Seja muito bem-vinda, Késia, para que essa aula possa ser acompanhada por mais pessoas e mais pessoas possam compreendê-la. Além disso, vocês também que estão aí assistindo a aula pelo aplicativo, podem participar através do chat. E aí, vocês colocam aí as opiniões de vocês, respondem os nossos desafios. E a professora Verônica, que está comigo hoje, vai estar fazendo essa mediação entre vocês e eu. Então, vamos cumprimentar aqui a professora Verônica, que está conosco no estúdio. Tudo bem, professora? Tudo bom, professora Mauricéia. Bom dia, crianças. Vamos lá aprender com a professora Mauricéia. Aulinha de geografia hoje. Estou curiosa, professora Mauri. Ah, pois é, professora. A gente começa pensando no tema da aula, Mudanças e permanências. O que seria mudanças? O que seria permanências? As coisas estão sempre mudando? Existem coisas que ficam permanentes nas nossas vidas e na nossa cidade. O que é permanente? O que é que muda? Muda com o tempo. A paisagem é uma das coisas que está sempre mudando, E é também sobre ela que nós vamos fazer referências. Então, olha, nós vamos estudar hoje o componente curricular Geografia e o tema da nossa aula, como eu já disse para vocês, é mudanças e permanências na cidade de Recife. E aí eu já apresento essa imagem na tela, que é uma imagem da cidade, da Igreja de São José, que ficava ali no Largo das Cinco Pontas. Essa igreja hoje não tem mais, Então, é uma foto antiga, mas que a gente vê justamente um exemplo de mudanças na paisagem da nossa cidade. A gente vê aí as casas, os meios de transporte, que hoje não é mais assim, Muitas pessoas andando a cavalo. Hoje em dia a gente não vê isso nos grandes centros, A gente até vê pessoas andando a cavalo na cidade de Recife, mas em situações específicas e não como meios de transporte, tá? E aí a gente observa também essa outra imagem, olha, é uma vista da cidade de Recife, na época do Conde Maurício de Nassau. Ela era chamada de Cidade Maurícia, tá? Veja também, aí observe como era a organização da paisagem da cidade nesta época. E aí uma outra imagem, tá certo? Era da ponte, que hoje é chamada a Ponte Buarque de Macedo. Então, também numa época bem diferente e que nos traz memórias de como era a cidade há algum tempo atrás. Então, o que a gente observa aí nestas imagens? A gente observa mudanças, não é isso? Mudanças trazendo coisas diferentes da paisagem, onde ela vai se transformando. Que mudanças podemos perceber nessas imagens na cidade de Recife? A gente viu que a cidade ela foi crescendo, ela foi se modificando, até chegar nesta imagem aí, que é basicamente, aproximadamente, a imagem que a gente já tem hoje da nossa cidade. Claro que também já houve mudanças em relação a essa paisagem, outros prédios, casas, existência de outros elementos que talvez, na época que essa paisagem aí foi fotografada, ela não existia. Ou até coisas que existiam e hoje já não tem mais. Então, isso faz parte justamente das mudanças da paisagem e dos elementos culturais. Então, vamos pensar um pouquinho sobre Recife. Recife, a cidade do Recife, ela nasceu no século XVI, quando o Brasil era colônia de Portugal. E recebeu inicialmente o nome de Vila de Ribeiro do Mar dos Arrecifes. Por quê? A gente já falou bastante sobre isso em outras aulas, tanto em aula de geografia quanto em aula de história. Nós já falamos
o motivo da cidade de Recife ter esse nome, inclusive, né? E de como ela surgiu. Ela surgiu aí da necessidade de ter um porto onde ia escoar, né, mercadorias e que tinha esta facilidade. Então, surgiu essa vila aí a partir deste porto e com esse nome de Recife, que vem justamente originário daquelas pedras que a gente encontra ali no bairro do Recife, né, do bairro de onde surgiu, que são os arrecifes, que são, nada mais é que aquelas pedras que formam o quebra-mar. Então, a origem da cidade foi a partir daí e primeiro com este nome. E aí, a gente observa nessa imagem aí, justamente o marco zero, que é de onde se conta, né, a origem para todos os outros bairros de Recife. Então, essa imagem é a base de onde são feitas medidas oficiais de distâncias rodoviárias para todos os outros bairros de Recife, por isso chamado e denominado de Marco Zero. E é um local onde acontecem muitas manifestações culturais, que foi tema, inclusive, da nossa aula passada, sobre as questões das manifestações culturais. E se vocês observarem aí o Marco Zero, a gente já pode pensar o que é permanente nesta imagem e o que tem de mudanças. Eu posso parar e perguntar, como sempre faço, a professora Verônica, não é professora, não é pegadinha, mas se a gente observar essa imagem aí, existe alguma coisa que continua, que é permanente e houve algumas mudanças? Você consegue imaginar isso? Você consegue observar isso nesta imagem? Deixa eu verificar aqui, eu vou pedir só uma licencinha para a senhora, professora Mauriceia. O que eu percebo e que continua, eu acredito que o totem da cidade, o nome Recife, se eu não me engano, houve alteração, né? E eu acredito, aí nesse espaço aí delimitado aí pela foto, eu acho que só isso que eu percebo de mudança. A gente observa, professora, também nessa imagem, as mudanças na própria paisagem, não é? Porque o nome Recife, como você disse, ele está feito hoje, esse totem, ele está de uma maneira diferente. E essa Rosa dos Ventos também está um pouco diferenciado. Quando eu falo Rosa dos Ventos, é a imagem aí do Marco Zero, que é uma obra de arte do autor Cícero Dias, não é isso? Então, a gente vê isso diferenciado. E a gente pode ver também outras modificações que identificam isso. Então, você assim, foi muito feliz nessa questão, professora Verônica, com certeza. Professora Maurícia, só um adendo, uma observação. Rosa dos Ventos, crianças, orientação para localização espacial, onde tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e os colaterais também, né? Aí, por isso que a professora Mauricia falou em Rosa dos Ventos, vocês podem ter procurado o desenho de uma rosa, mas essa marcação no chão, colorida, tem aí as orientações para localização espacial, norte, sul, leste, oeste e os pontos colaterais também. Isso, uma referência, na verdade, isso. Não é? E como eu já falei para vocês, é uma obra de arte, na verdade, que foi feita especificamente com esse fim, não é? E aí, voltando à questão da Rosa dos Ventos, professora Verônica, a gente encontra muito nos mapas, não é? Isso. Sempre há essa identificação, e inclusive nas aulas de geografia também a gente já falou sobre esse tema quando falamos de orientação, e que vai ser tema de outras aulas posteriores também, viu, gente? Pronto, se liguem aí na dica. Isso mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar falando sobre as mudanças e permanências na cidade de Recife. Por exemplo, nessa outra imagem aí, a gente está vendo uma foto mais atual de Recife, onde a vista aí são as pontes que cortam os rios, né, de Recife. Recife tem dois rios muito famosos, que é o rio Beberibe e o rio Capibaribe. E essa cidade, ela é cortada por esses rios e também
por pontes que fazem as ligações entre os seus bairros. Recife surgiu a partir lá do Porto, e aí é justamente o bairro do Recife, e depois ele foi se formando em outras ilhas. Hoje Recife é bastante grande, tem bairros mais distantes, mas o surgimento e as pontas foram ligando essas ilhas, que é a ilha do Recife, a ilha de Santo Antônio, e vai fazendo estas ligações. Ilha de Joaneiro, que é Joana Bezerra agora. Isso mesmo, professora. Vai aí me lembrando. Então, a primeira ponte de Recife, ela foi inaugurada em 28 de fevereiro de 1643. Foi justamente na administração do príncipe holandês Maurício de Nassau. E essa ponte era toda de madeira. Foi a primeira grande ponte do Brasil também, né? Recebeu o nome de Ponte do Recife. Hoje, ela tem o nome de Ponte Maurício de Nassau, tá? Uma outra coisa que a gente consegue também ver modificações, não é? E pensando em modificações e permanência, a gente pode olhar aí este grande bloco de carnavalesco, que ele é muito popular, muito famoso na cidade de Recife, que é o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada, a gente pode citar como exemplo de permanência, porque até hoje este bloco existe. Se vocês olharem aí na tela, tem a data em que ele foi fundado, no ano de 1978. Pensa aí, quantos anos tem este bloco carnavalesco? Faz muito tempo não, é novo. Faz não, né? Novinho, novinho, bem novinho ele. E aí, gente, olha só, a gente pode pensar que ele tem somente 46 anos, professor. Novinho, né? Novinho. E então, veja só. 46 não. Acho que é até um pouco mais. É a idade do meu irmão. Não, um pouco menos. É um pouco menos? É, 44. Ainda bem que eu tenho a assessoria da professora de matemática aqui comigo, bem juntinho. Então, 44 anos, será? Olha, pode ser aí a idade da mamãe, do vovô, com certeza não é de vocês, tá certo? Mas observe que nessa época, quando o bloco surgiu, eram poucas pessoas, e hoje em dia, olha a mudança. No dia que sai o Galo, que é chamado Sábado de Zé Pereira, as ruas de Recife ficam tomadas de pessoas que vão prestigiar este bloco. Então, houve uma mudança neste bloco carnavalesco, né, nessa manifestação cultural, com a quantidade de pessoas que aderiram a essa manifestação e a quantidade de pessoas que saem para brincar o carnaval neste bloco carnavalesco. Então, surgiu aí de uma troça pequena e hoje em dia ele tem uma dimensão enorme. Isso aí é uma mudança também nesta questão da cultura, não é? A quantidade de pessoas que vão assistir a este bloco. Então, o Galo da Madrugada, como eu já disse a vocês, surgiu em 4 de fevereiro. Cerca de 75 pessoas fantasiadas percorreram as ruas do bairro de São José, área central do Recife. Com o passar dos anos, cresceu e se tornou o maior bloco de carnaval do mundo. Além disso tudo, a gente também pode observar em Recife, né, que existem muitas coisas culturais que é assim cultivada pelo recifense. Por exemplo, algumas estátuas de poetas famosos formam o circuito da poesia. É um circuito onde as pessoas podem conhecer esses poetas e podem conhecer um pouquinho da vida dele. Então, a gente tem como exemplo aí, por exemplo, o João Cabral de Melo Neto e a Clarice Lispector. Então, podemos dizer que Recife é uma verdadeira fonte de poetas e não foi por acaso que a cidade reservou esse circuito turístico ligado à área cultural, onde as pessoas podem fazer esse passeio e ir conhecendo um pouquinho desses poetas, conhecendo um pouquinho de suas vidas. João Cabral de Melo Neto morreu há pouco tempo. Morreu há pouco tempo. Em 1999. Pois é, mas está aí, não é? Eternizado. Eternizado através de sua estátua nas ruas de Recife. Isso. Ele e outros, como Luiz Gonzaga e outros mais. E aí, olha, a gente pode pensar em outras memórias do Recife, que eu vou aqui, como o nosso tempo já está aí acabando, eu vou passar bem rapidinho, tá? A gente pode pensar no bairro de Dois Irmãos, na Praça da Independência, que fica no bairro de Santo Antônio, Avenida 1º de Março, também no bairro de Santo Antônio,
Nessa imagem aí é uma imagem bem emblemática de mulheres lavando roupa no Rio Beberibe. Hoje, com certeza, essa cena é muito difícil de acontecer, tá? E as mudanças de permanência da cidade a gente pode ver através das imagens, das fotos, dos jornais, das cartas, fotografias. Tudo isso representa as mudanças de uma cidade. E diante disso, né, de todas essas mudanças, todos esses elementos, eu vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês refletirem sobre isso. Observem aí o bairro de vocês, a comunidade de vocês e percebam que mudanças aconteceram a partir de registros, de fotografias da família, de conversas das pessoas. E aí vocês vão fazer uma pequena lista com essas mudanças observadas. Escreva aí uma listinha quais foram as mudanças que vocês observaram, através de elementos de pesquisas ou através até de conversa com os seus familiares e com as pessoas que são aí, faz parte aí do seu círculo, tá certo? E é isso, gente. A nossa aula vai ficando por aqui. Hoje a gente falou sobre mudanças e permanências na cidade de Recife, na disciplina de Geografia. Eu quero agradecer a Késia, quero agradecer a professora Verônica e deixar para vocês um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.